Olá, este é o curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando aprendizagem de máquina não supervisionada. Eu sou o Jorge Fernandes e este curso é oferecido pelo NIAJUS, Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça, e este curso é oferecido dentro de um programa introdutório de capacitação. Então, esse aqui é o notebook que a gente vai utilizar nesse curso. É um notebook bem pequeno que vai ser disponibilizado para você ao final da primeira semana de aula, parte dele. E a gente vai brevemente falar sobre o que foi visto até o momento. Então, você teve uma videoaula e fez algumas atividades de fixação de conceitos relativos à análise estatística para a aprendizagem de máquina, nesse vídeo, que aborda este modelo conceitual. Depois, a gente trabalhou com o conceito de regressão linear simples, onde a ideia era produzir o melhor modelo linear para a previsão de consumo em função da cilindrada. Isso é uma reta no plano cartesiano. Depois nós vimos de que forma a regressão pode ser vista como uma forma de aprendizagem de máquina, explorando aqui um modelo geral de aprendizagem de máquina, com as fases de compreensão do problema, ajuste da amostra, definição de hiperparâmetros, treinamento do modelo, avaliação e validação para ver se o modelo entra numa aplicação real. Então, nesta videoaula, nós vamos ver de forma prática como fazer uma regressão linear simples em Python. Então, essa aula é composta por três partes. Numa parte a gente vai montar o modelo de regressão, na outra parte a gente vai validar o modelo e na outra a gente vai simular um uso do modelo no mundo real. Vamos ver agora a primeira parte da atividade prática, que é a montagem do modelo de regressão. Então, primeira parte, nós vamos executar a importação da biblioteca NumPy, dando à biblioteca o apelido NP. Depois, a gente vai armazenar a amostra em dois vetores separados. O primeiro vetor é o vetor das variáveis preditoras, que são a cilindrada dos veículos, e o segundo vetor é a variável de resultado, que é o consumo observado. Então, a gente cria dois vetores usando os pontos, né? Primeiro, um vetor com os valores x ou das variáveis independentes, e depois um vetor y com as variáveis dependentes. Depois dessa criação desses dois vetores, a gente vai transformar as variáveis regressoras em uma matriz, fazendo uma transposição da matriz usando esse método reshape. E a gente tem agora uma matriz de regressores. Essa matriz ela tem apenas uma coluna por 7 linhas, cada uma das linhas correspondente ao registro da amostra e cada coluna correspondente às variáveis independentes. Como nós estamos trabalhando com uma regressão linear simples, a gente tem apenas uma coluna. Mas se a gente tivesse outros regressores, como por exemplo o peso do veículo ou o ano de fabricação, que fossem potencialmente úteis para prever o consumo do automóvel, a gente teria aí uma matriz com várias colunas. Então, vamos agora também fazer uma uniformização de nomenclaturas, porque existem vários nomes que também podem ser dados para os regressores. A gente pode chamar os regressores de variáveis independentes do modelo, que são manipuladas independentemente numa abordagem experimental. A gente tem também o nome de features ou características, que servem para prever. E o consumo observado a gente chama de variáveis de desfecho do resultado, ou variáveis resposta ao modelo, ou variáveis dependentes, na suposição de que o consumo depende da cilindrada do veículo. A gente também chama isso do alvo, o alvo do nosso modelo que precisa ser otimizado. Então vamos agora importar a biblioteca de aprendizagem scikit-learn, e dentro desta biblioteca a gente tem os modelos de regressão linear. Então a gente tem agora
o modelo de regressão linear disponível, tem vários modelos além deste, e a gente vai criar um modelo propriamente dito, criando um objeto modelo de regressão linear e pedindo para ele fazer o ajuste dos regressores ao resultado ou ao que foi observado. Então, este modelo aqui é um modelo otimizado diante das limitações do que é uma regressão linear. E a gente pode dar uma olhada nesses valores que caracterizam o modelo. O primeiro deles é a questão do coeficiente angular, né? Então, vamos ver dentro do nosso modelo qual é o coeficiente angular esperado. Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro, o coeficiente angular. Vamos calcular o modelo. Ok? Então, a gente tem agora o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele volta na forma de um array, um array ou um vetor com apenas um único valor. Então, esse aqui, por que que ele retorna um array? Porque se você estiver trabalhando com uma regressão múltipla, a gente teria um array com tantos elementos quantos sejam as variáveis regressoras. Então, se a gente estivesse trabalhando com 3 variáveis regressoras, nós teríamos 3 coeficientes separados, um para cada uma das retas. E essas várias retas formam um plano, né, ou um hiperplano do ponto de vista da álgebra linear. Então, o valor do coeficiente está apresentado aqui na forma de notação científica, né, que significa 2,62359965 multiplicado por 10 elevado a menos 5. Então, isso é um valor bem baixo, expresso em notação científica. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui para entender, né, o que é que significa. Então, o que é a notação científica? É uma forma de representação de números grandes ou pequenos por meio de potência de 10. Então, esse valor 2,6, né, 2,62 seria 2,62 multiplicado por 10 elevado a menos 5. Então, esse valor aqui equivale aproximadamente a esse valor aí, né, 2,62 vezes 10 elevado a menos 5. O que é que isso significa, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, 10 elevado a menos 1, a gente tem o valor 0,1, né? Se for 10 elevado a menos 2, a gente tem o valor 0,01, 10 elevado a menos 3, o valor 0,01, 10 elevado a menos 4, né? Então, a gente tem aqui 3 zeros e um 1 no final aqui, e o 10 elevado a menos 5 corresponde a este valor, né, 0,00000, né, com 4 zeros e um 1. Então, se a gente tem 2,6 vezes 10 a menos 5, a gente tem, né, aproximadamente esse valor aí, 2,60, na verdade 2,62, 35, alguma coisa mais, multiplicado por 10 elevado a menos 5. Então, a gente tem aqui esse valor bem pequeno, né? A gente também pode formatar esse valor com, sem usar a notação científica, usando esse formatador no Python. Então, vamos pegar o coeficiente e apresentar sem ser usando a notação científica. Então, a gente está trabalhando com 0,0000026. Então, esse é o valor do coeficiente ou do coeficiente angular da reta que representa o nosso modelo linear. Note que no vídeo eu estava colocando um zero a mais aqui. Então, a gente tem apenas o único coeficiente angular e o coeficiente linear é o ponto de interceptação, né, da reta no eixo y. Então, esse valor é 0,04. E agora que a gente tem o nosso modelo, a gente pode aplicar o modelo usando o comando ou a função predict aplicada ao modelo, passando aqui os regressores. E agora a gente vai ver o consumo estimado conforme o modelo. Então, esse consumo estimado, vamos dar uma olhada nele aqui. Consumo estimado é um vetor de consumo estimado. E esse consumo estimado, ele difere do consumo
ele difere do consumo que a gente observou. Então, essa diferença entre o que foi observado e o que foi gerado com o modelo é que é o erro do modelo. E agora a gente pode testar o modelo fazendo uma subtração entre o vetor de consumo observado menos o consumo estimado segundo o modelo, e a gente tem aqui um vetor de erros lineares. Cada um desse aqui é um erro, você vê que nenhum deles é zero, o modelo não é perfeito, ele não passa por cima de nenhum daqueles pontos, ele passa, né, próximo desses pontos, tentando minimizar a distância total. Esse erro normalmente é calculado por meio, né, de um erro quadrático médio, e a gente pode calcular ele manualmente da seguinte forma: a gente vai pegar esse vetor de erros lineares com esses valores aqui, a gente vai usar a biblioteca de cálculo numérico de Python e vai elevar cada um desses elementos ao quadrado, e depois a gente vai calcular a média dos valores do quadrado. Então a gente tem aqui o erro quadrático médio, porque é o erro elevado ao quadrado, e a média dele, que é 0,0000329. Então, este erro quadrático médio, ele pode ser visto como um indicador da qualidade do modelo, né? E segundo a suposição de que a biblioteca de regressão linear ela é boa, esse erro aqui ele deve ser o menor valor possível do erro dentro desse sistema de equações. A gente também pode, eu fiz aqui de forma manual cada um dos cálculos, né? Mas você também pode usar dentro da biblioteca de scikit-learn o erro quadrático médio, a função de cálculo do erro quadrático médio, e vai mostrar aqui a diferença entre o consumo observado e o consumo que foi previsto, né? Ou o consumo aqui estimado. Então, a gente pode fazer aqui o erro quadrático médio entre o consumo observado e o consumo estimado pelo modelo. E aí, com este cálculo aqui, vai dar o mesmo valor, né? Só que nós fizemos manualmente, passo a passo, e que ele já fez o cálculo completamente. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é, vamos validar este modelo. Então, vamos ver agora o que é que significa validar o modelo. Vamos refletir um pouco sobre a precariedade do modelo. A gente tem um modelo de regressão linear e este erro quadrático médio, a gente quer saber, ele é aceitável? O problema de validar este pequeno modelo nesse momento é que a gente não tem dado suficiente para realmente identificar se esse é o melhor modelo. Porque a gente só fez uma comparação pegando o modelo de regressão linear simples, que ele é de fácil cálculo, ele tem um índice de previsibilidade muito grande, ele é muito fácil de ser otimizado, mas a gente poderia ter outros modelos para comparar, por exemplo, o modelo de árvores aleatórias, outros modelos matemáticos. Como a gente não tem ainda uma base de comparação dos modelos, a gente vai aceitar, sim, que este erro é um erro aceitável, sobretudo diante da simplicidade do modelo que a gente adotou. Então, a validação é simplesmente isso, né? Num ambiente real, a gente teria uma comparação entre vários modelos para escolher algo melhor, e o de regressão linear, ele é bem realmente primitivo. Aí depois a gente vai agora ver, bom, o que é que significa usar esse modelo no mundo real? Então, suponha que você ou eu vamos comprar um automóvel, mas a gente não tem informações sobre o consumo dele e quer tomar uma decisão, né? É importante saber do consumo, por exemplo, para saber se eu quero comprar ou não esse carro. Então, supondo que a gente tornou válido esse modelo, eu vou usar o modelo. E para isso aí, então, eu vou obter dados em tempo real, né? Isso é uma grande diferença. Então, vamos dizer, eu observo agora, dado que eu tenho o modelo, eu observo o que é que está acontecendo no mundo real e eu vejo dois automóveis. Um deles com uma cilindrada 1356 e o outro com a cilindrada 2544.
Então, eu tenho duas opções de compra, e aí eu vou pegar o meu modelo e vou utilizar. Então, eu vou pegar as minhas opções de compra, eu vou transformar isso em uma matriz, assim como eu fiz no anterior, né? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui as minhas opções de compra, eu transformei isso aqui em uma matriz e agora eu vou aplicar o meu modelo definido, passando essa matriz de preditores de compra para ver qual é o resultado do modelo. E o modelo me retornou então um array com duas previsões de consumo conforme esses preditores aqui. Uma 0,079, quase 8 litros, 0,08 litros por quilômetro, e outro com 0,11. Então, fica difícil entender o que é que isso significa. Normalmente a gente usa quilômetros por litro. Então, eu vou agora dividir um por esse vetor e a gente vai ter agora os valores mostrados, ajustados ao usuário em forma de quilômetros por litro. Então eu tenho agora que o primeiro veículo ele faz 12 quilômetros por litro e o segundo veículo, segundo o modelo, faria 9 quilômetros por litro. E eu tenho que tomar uma decisão baseada nisso. Então essa ideia é de que eu tenho isso em tempo real, né? Aparecem as opções e eu analiso e tomo decisão. Então, vou supor uma tomada de decisão. Vamos dizer que eu vejo lá, deu 9 quilômetros por litro em comparação com 12, mas o motor do carro é o 2,5, e aí eu digo, nada mal, vou acreditar que esse modelo é bom e vou comprar o carro tomando a decisão aí pelo primeiro, se for uma questão de economia, ou pelo segundo, e eu vou fazer alguma outra comparação. Então, o uso que eu faço do modelo vai muito diante do usuário e o que é que o usuário pretende. E, portanto, é importante que, ao desenvolver o modelo, você entenda quais são as finalidades de uso e qual é o perfil desse usuário. Então, com isso, agora a gente terminou esta primeira atividade e agora cabe a você construir um notebook e desenvolver também um modelo baseado em pontos, como a gente viu aqui, ou você escolhe o seu conjunto de pontos para ganhar uma intuição do que é que significa fazer uma regressão linear e utilizar isso na forma de previsões dentro de um modelo de aprendizagem de máquina. Obrigado.